Vamos falar primeiro antes do caso de família, né? Eu queria saber tua formação. Você era criança, você queria ser o quê? Você tá fazendo o que você sonhou ou meio foi um acaso? Não, eu queria, eu gostava de psicologia, eu já fazia terapia, porque eu tinha muito ciúme do meu irmão. Muito só você e ele? Do meu irmão. Meu irmão já morreu. Mais velho já ou mais faleceu, novo? Era mais velho. Tá. E tinha paralisia cerebral. Nossa. Então, todos os cuidados eram pro meu irmão. Claro. Né? E você não entendia mas até quando eu era criança, entender, ele era 3 anos mais velho, até eu entender, eu tinha um sofrimento emocional. E eu sempre reconheci o sofrimento emocional como sendo pior do que qualquer dor física. Porque a gente fica, desde menina... Te paralisava assim? Nossa, eu chorava muito. Sabe, a minha mãe, ele ficava na ACD o dia inteiro, era semi-interno naquela época, né? Ele morreu em 2000. 2000, tá. Em 2000. E a minha mãe era professora dele, voluntária. Ela ficava o dia inteiro com ele. Legal isso. Com ele. E eu fui criada pela minha avó, pela mãe da minha mãe. Você não entendia por que minha mãe não tá aqui? Não entendia. E a minha avó era boa avó, mas não era carinhosa, né? A minha mãe chegava exausta, ainda tinha que dar banho, dar comida, para dormir. Ele tinha convulsões. Então, era muito cuidado que tinha que ter com ele. E eu não entendia porque que para mim ninguém fazia nada. Por isso que eu tinha uma coisa com meu pai, porque meu pai, sim, me pegava no colo, filhinha, aquela coisa toda. Mas né? Você entendia? Você via seu irmão, assim... Comecei a entender Começou já. A entender, né? e aí... Na adolescência, óbvio. E aí... Todo mundo vestiu a camisa, Entendi. Todo mundo ajudava. Mas ele era a prioridade total, claro. né? Eu sempre falo para quem tem filhos especiais, nunca esquecerem dos filhos que não têm nenhum problema, porque a gente fica a gente entende o que está acontecendo, óbvio, né? Mas a minha mãe, ela tinha uma coisa assim: mãe, eu tô com dor tô com dor nas costas. Você nem tem costas. Eu acho que ela não aguentava mais pepino, sabe? Mais problema, mais queixa. E é outra geração também. A nossa geração, a geração que tá vindo, cada vez tem mais informação. Eu lembro minha mãe também, que ela veio aqui, ela não fala, mas ela era só na chinelada. Na época dos meus pais era chinelada. Hoje em dia a gente bate não, mas porque é outra geração, né? Minha mãe, tinha 2 trabalhos também, chegava cansada em casa, você imagina. Não, a gente entende tudo isso, mas a gente sente faltas. Sente. Né? Tem coisas que deixam lacuna, sim. E a gente vai... É o que você falou mesmo, né? Eu não lembro o dia, mas eu me lembro o momento, eu não vou te falar com quantos anos, mas que eu comecei a entender assim, minha mãe faz isso porque ela trabalha bastante, eu não vejo meu pai porque ele chega de madrugada, à noite também porque ele trabalha, porque no começo você só sente raiva e, por quê? Você só sente o abandono. Exatamente. Né? Você se sente rejeitado. Mas quando você entende, parece que te aproxima mais dos seus pais, né? E você começa a não querer aproveitar mais os momentos. Porque quando você tá chateado, mesmo quando você tá junto, você tá meio chateado e parece que mesmo quando eles estão tentando te dar carinho, você tá, mas agora... Então, mas o meio, a maneira que eu encontrei foi cuidar também, né? E eu cuidei do meu pai doente, cuido da minha mãe doente, cuidei do meu irmão, porque eles já estavam mais velhos, também não aguentavam, e cuido das pessoas, eu desenvolvi o cuidar. Quando que aconteceu isso? Foi quando você entendeu ou demorou mais um pouco de tempo? Porque aí eu já entrei na faculdade com 17 anos. Então, eu sou psicóloga desde sempre. Nunca quis ser outra coisa, então? Não, desde que você decidiu? Sempre gostei. Putz, que legal. Fazia terapia, gostava muito de terapia. Então, começou eu falei, poxa, eu quero fazer isso. Eu não tinha nem 15 anos ainda. Mesmo? Tem vários tipos de terapia, assim? Como que é? Tem psicanálise, né? Terapia tem várias linhas terapêuticas, né? Então, tem a comportamental, tem de Moreno, psicodrama, tem várias. E você seguia mais alguma? Ou você estudou... Você sai da faculdade que você sai com diploma, mas você não sabe nada. Você vai aprender depois, né? É na prática mesmo? É na prática. O que eu fiz? Eu montei consultório, né? E aí eu tinha uma amiga mais velha que eu, que é minha comadre. Ela faleceu agora de Covid, mas era minha comadre, batizou minha filha. Tínhamos uma amizade da vida toda. Ela era amiga dos meus pais e ela era psicóloga. Então ela falou, não, nós vamos ficar no mesmo consultório, você atende e aí você vem para supervisão. Olha,
Então você já teve... Então ela me deu uma força, já entendeu? teve um empurrão inicial, que é o Porque importante. você tem mil dúvidas Claro. no início. Como é que você pega a prática? É. Sabe? E o ser E humano, não a pode cabeça errar, é isso que do eu ia outro falar. ser humano Imagina não você é, errar. né? Cada caso é um caso, né? Nossa, e cada caso. É mesmo? O que você lembra, assim, do começo, assim? Como que foi? Ai, olha, tanta coisa. Eu lembro de um pedófilo que aí realmente eu não consigo Putz. atender. E aí, como Aí que você eu- atende Eu um atendi, caso assim? eu ouvi toda a queixa dele e o meu compromisso é tratá-lo, É. porque ele está buscando ajuda, né? Mas aí conforme vai falando, que eu não consigo. Pega, né? Não tem como você não se envolver. E eu respeito muito os meus limites. Eu o que eu não dou conta de fazer, eu realmente não faço. Mas um caso como Aí eu esse... atendi, aí eu Passou por passei outra para uma profissional. colega. Mas como que faz num caso desse? Porque ele pode ser um criminoso se ele fizer o que ele deseja fazer. Como você faz? Você tem que avisar a polícia? Você... Eu não continuei a ter, como eu não atendi, mas eu iria consultar o conselho para ver porque- que atitude eu teria que tomar. Porque vamos supor que ele fale, eu vou fazer tal Exato. coisa. Porque enquanto Como estiver é no que você campo do eu dorme? tenho vontade, Ou eu fiz, né? ou eu fiz, exatamente. Agora, se você a pessoa fala o que vai fazer, é como se estivesse te confessando. Porque ao mesmo tempo tem o lance do sigilo e ao mesmo Tem tempo o tem o lance de sigilo. caso de polícia. E aí? É, então. É um caso de polícia, Então, né? eu não consigo. Eu não conseguiria atender, também, não. Não conseguiria. Porque com criança é uma coisa que pega muito, né? Ai, olha, criança, idoso, É, criança, animal, idoso, judiado. Tem coisas que realmente eu acho que Tem um limite, né? Que eu você vou falou. no meu limite. Eu atendo qualquer coisa, mas coisas assim, sabe? Que Que logo judia. no começo já apareceu isso, então. Não, eu já estava há um tempo aí, Ah. né? Mas no começo era assim,